Gênesis capítulo 11, versículo 4 diz: E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome. A primeira descrição de uma reunião inclusiva de pessoas de todo o mundo não era realmente algo que eu pudesse chamar de um ato de adoração. Na verdade, foi um ato de desafio. Na verdade, não foi uma tentativa de criar uma religião. Não era para cumprir uma religião, mas na realidade de se colocarem no lugar de Deus, como se fossem Deus. Essa é a trágica realidade que vemos hoje neste mundo. Estou olhando para trás, para o coração de Deus em se tratando de religião. E posso ver no livro de Isaías, no capítulo 1, como Deus sempre foi contra o que os homens faziam, a partir dos mandamentos que Ele deu a eles. E Ele disse ao povo de Israel: Vejam o que vocês fizeram com as coisas que eu disse para vocês fazerem. Olhem para seus feriados, seus festivais, suas luas novas, seus sábados. Ele disse: Minha alma os odeia. Ele disse: Como vocês podem fazer todas essas coisas, todas essas atividades religiosas, todos esses rituais, e, ao mesmo tempo, suas mãos estão cheias de sangue? E então, quando olhamos para o tópico, a ascensão de uma religião mundial, devemos voltar para todo o caminho para o livro de Gênesis e entender que Deus criou o homem à sua imagem, para uma maravilhosa comunhão com Ele. E, infelizmente, a partir do capítulo 3, essa comunhão foi quebrada. E de agora em diante, o homem vai tentar chegar a Deus, mas é tudo sobre como eu vou me colocar no centro e como vou criar um sistema que supostamente será sobre Deus, mas na realidade será tudo sobre os humanos. O livro de Gálatas 1, versículo 10 diz: Pois, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Você pode ver claramente que a verdadeira fé em Deus por meio de Cristo não é sobre os homens. Não se trata de agradar aos homens. Não se trata de colocar os homens no centro. Você pode ver claramente que há uma loucura crescente entre o que Deus deseja que nós façamos e o que a humanidade está fazendo com isso. Continua com Provérbios, capítulo 29, versículo 25, onde ele diz: O temor ao homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará a salvo. Portanto, vamos examinar isso hoje, quer assistindo daqui de Jerusalém, desta cidade agitada, cidade eterna, uma cidade que você vai ouvir muitos ruídos e sons e ação acontecendo atrás de mim. É uma cidade que não dorme. É uma cidade em que é tudo sobre religião. Atrás de mim está um dos símbolos cristãos mais icônicos para mais de 1 bilhão de pessoas. É a Igreja do Santo Sepulcro para os católicos e os grego-ortodoxos. E então você tem a Igreja do Redentor para os luteranos. Não há nada mais religioso do que isso. E ainda assim vamos tentar entender como será que uma instrução tão clara de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade pôde evoluir para uma atividade religiosa que não é sobre Deus e em que Jesus nem mesmo faz parte. Estamos situados no topo dos telhados da Cidade Velha. A propósito, esta é mais ou menos a fronteira entre o bairro cristão, o bairro muçulmano e o bairro judeu do outro lado. Bem ali no leste está a Mesquita Al-Aqsa, e está situada bem no monte do templo, elevando-se acima do Muro das Lamentações, o local mais sagrado do mundo para o povo judeu. E claro, o monte do templo hoje é considerado o terceiro local sagrado do mundo para os muçulmanos. Portanto, você está observando um local sagrado para os cristãos atrás de mim, um local sagrado para os judeus ali e logo acima dele, um local sagrado para os muçulmanos. Sem dúvida, um centro de religiões que fica em menos de 1 quilômetro quadrado.
É fenomenal como somos tão talentosos em criar religiões. É realmente tão difícil para nós adorarmos a Deus da maneira mais simples. Uma das coisas que tantas pessoas ao redor do mundo, acredito, se enganam, é o fato de que veem o Islã hoje como o possível candidato à religião mundial. E a razão é muito simples. Eles veem lugares e países que buscam criar domínio, como o Irã, e talvez organizações ou organizações terroristas como o ISIS, que deseja criar um califato mundial. Bem, uma coisa eles esquecem. Elas esquecem que o Islã não está chamando todas as pessoas para adorar a Deus da maneira como são. O Islã está, na verdade, convocando submissão pela espada. E é uma história diferente. É uma história diferente porque não é isso que vemos no livro do Apocalipse quando se trata da descrição de uma religião mundial nova e emergente. A propósito, esse erro leva as pessoas a acreditarem que o anticristo também é muçulmano porque acreditam que há o muçulmano Mahdi, que é seu Messias, e que sua vinda será como se esse fosse o próprio anticristo. Essa é outra coisa muito improvável. Porque não acredito que nem mesmo um único judeu israelense olhará para um muçulmano como seu Messias. E B, não entendo por que um muçulmano precisa chegar até o monte do templo em Jerusalém e entrar em um templo judaico para se declarar Deus, quando ele tem o terceiro local mais sagrado do mundo para o Islã ali. Em outras palavras, tem que ser algo diferente. Tem que ser algo fora do comum, algo que o mundo nunca viu antes. E é muito interessante porque muitas vezes olhamos para as religiões existentes como prováveis candidatas para isso. Mas hoje estou oferecendo uma perspectiva diferente. Acredito que exista uma religião que está pronta para ser uma concha para algo novo que está sendo injetado nela. E estou falando sobre a Igreja Católica. Essa é a única que se encaixa em todas as descrições do livro do Apocalipse. Os católicos nunca se viram como os chamados católicos romanos. O catolicismo não começou em Roma. Ele começou em Constantinopla, onde Istambul é hoje. A palavra católica significa universal, significa que pertence a todos. A Igreja Católica hoje, e pelo menos nos últimos 7, 8 anos, talvez mais, vemos um esforço inacreditável concentrando centenas de milhões de dólares que estão sendo injetados nela para alcançar todas as partes da população mundial, a fim de trazer a todos sob um novo conceito da Igreja Católica. Alguns anos atrás, houve uma conferência no Centro de Ministérios Kenneth Copeland, nos Estados Unidos. E o bispo Tony Palmer, em nome do Papa Francisco, veio e ofereceu a uma multidão de cristãos protestantes, carismáticos, entusiastas. Ele veio oferecer-lhes uma oferta e ele disse para eles: católica significa universal. E se vocês são cristãos, não importa de onde você é católico. Nós sabemos que nos primeiros 1000 anos havia uma igreja. Era chamada de Igreja Católica. E a palavra católica significa universal. Não significa romana. Se você nasceu de novo, levante a mão. Se você nasceu de novo, você é católico. Volte para casa. Volte para o que tudo realmente deveria ser. É o que Tony está dizendo. Tome de volta. Resgate o que pertence a você. Nós somos católicos. E então ele reproduziu um vídeo que foi enviado pelo Papa Francisco. Meus irmãos e irmãs, desculpe-me, porque eu falo em italiano. Não estou falando inglês. Mas não falarei nem italiano nem inglês, mas com o coração. Falar a vocês como um irmão.
Eu falo com vocês de uma maneira simples, com alegria e nostalgia. Deixemos que a nossa nostalgia cresça, porque isso vai nos impulsionar a encontrarmos uns aos outros, a nos abraçarmos. E isso é um milagre. O milagre da unidade começou. Ele nem mesmo mencionou Maria, nem uma vez, sabendo que é uma multidão de protestantes que não acreditam que Maria seja algo divino, e é incrível de se ver. Este é provavelmente o primeiro papa na história que se dirigiu aos protestantes dessa forma. E é muito interessante porque seguiu-se do bispo Kenneth Copeland indo ao Vaticano dizendo que o movimento protestante havia chegado ao fim. Não há mais protesto. Não há mais movimento protestante. É isso, basta. A maior divisão da igreja na história foi quando a Igreja Católica se dividiu. Vocês conhecem a história. O início da Igreja Protestante, e dentre as pessoas de amor somos chamados de protestantes. Estivemos protestantes por 500 anos, baby. Em 31 de outubro de 1999, representantes das igrejas católicas e luteranas se reuniram em Augsburgo, Alemanha, assinaram uma declaração conjunta sobre o tema da justificação. E assim, 500 anos de discussões, mal-entendidos e às vezes guerras começaram a dar lugar à reconciliação e ao reconhecimento dos dons do Espírito Santo colocados no corpo de Cristo. E terminou. Mas vocês veem, uma vez que o principal espírito da divisão de separação foi derrubado. Liberou o Senhor Jesus para colocar esta coisa em andamento. Amém? O protesto já terminou há 15 anos. E eu fico um pouco atrevido aqui, porque desafiei meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Talvez saibamos que somos todos católicos novamente. É a glória que nos une, não as doutrinas. Dizer às pessoas que a glória é mais importante do que a doutrina é literalmente desviá-las do caminho. A Bíblia diz em Gálatas 1, versículos 8 e 9. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado, em grego, anátema. Como já vô-lo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado, anátema. A Bíblia é muito clara sobre isso. Romanos capítulo 16, versículo 17 diz: E suplico-vos, irmãos, que marquem os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Contrário à doutrina é importante. Não deixe ninguém ensinar algo que seja contrário à doutrina que você aprendeu. Fique longe deles. Veja, a Bíblia nos diz uma coisa e alguém em nome de Deus, em nome da religião, em nome de adorar a Deus de maneira mais inclusiva, está dizendo o oposto. Não está apenas conduzindo a força em reunir todos os cristãos, mas é também uma força líder para um ecumenismo interreligioso. Então pense nisso. O Islã não está tentando alcançar o mundo inteiro. O judaísmo não está tentando alcançar o mundo inteiro, mas o catolicismo romano está.
Em 2019, houve uma visita do Papa a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e o Papa e o grande imã assinaram um compromisso histórico de fraternidade. E nesse compromisso histórico de fraternidade está escrito: em nome de Deus, aquele que criou todos os seres humanos iguais em direitos, deveres e dignidade, e que os chamou a viverem juntos como irmãos e irmãs, para encher a terra e tornar conhecidos os valores da bondade, do amor e da paz. Eu não creio ter encontrado Jesus aí. Eu penso nem tê-lo visto como o único caminho, verdade e vida. Não compreendo onde diz ali que você deve nascer de novo para entrar no reino de Deus. Agora, tudo o que acabei de dizer são as palavras de Jesus. A suposição de que todos somos pessoas boas e podemos viver em grande harmonia é basicamente quase como voltar à Torre de Babel e dizer: façamos um nome para nós mesmos. Está tirando Deus da equação, ou mais ainda, o está substituindo. Você sabia que Pedro se referiu a Roma como Babilônia? Você sabia que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13 diz: a igreja que está em Babilônia, eleita juntamente convosco, vos saúda, e também o meu filho Marcos. Naquela época, Pedro, a língua comum do povo de então, porque Pedro nunca esteve na Babilônia, ele esteve em Roma. Mas depois do que Roma fez a Jerusalém e ao povo judeu, na linguagem judaica era chamada de Babilônia. Em 21 de novembro de 1964, no Segundo Concílio Vaticano, veja o que ele disse. Ele diz: mas o plano de salvação também inclui aqueles que reconhecem o Criador. Em primeiro lugar, entre estes estão os muçulmanos, que, professando ter a fé de Abraão, junto conosco, adoram a Deus, o único e misericordioso, que no último dia julgará a humanidade. Quer dizer, não estou inventando isso. Este é o Segundo Concílio Vaticano de 1964, que já dizia: não rejeitamos nada nos outros. Nós aceitamos todos eles, embora sejam diferentes, mas se quiserem chegar à plenitude da sua vida religiosa, então é somente por meio de Cristo. Em 1965, eles continuaram e disseram: ao longo dos séculos, muitas disputas e dissensões surgiram entre cristãos e muçulmanos. Veja o que eles disseram. O Conselho Sagrado agora implora a todos que esqueçam o passado e exorta a que um esforço sincero seja feito para alcançar o entendimento mútuo para o benefício de todos os homens. Que eles juntos preservem e promovam a paz, a liberdade, a justiça social e os valores morais. É disso que se trata. Justiça social, valores morais, paz e liberdade. Não há mais exclusividade da salvação somente por meio de Cristo. O Papa Francisco, em 2013, em uma quarta-feira, em 22 de maio, disse o seguinte: a ideia de que não podemos todos fazer o bem é uma forma de fechamento, uma barreira. O Papa enfatiza que isso nos leva à guerra e à matança em nome de Deus. Agora veja o que ele diz. Não podemos matar em nome de Deus. Na verdade, até mesmo dizer que alguém pode matar em nome de Deus é blasfêmia. E ele diz: você deve estar fazendo coisas boas. O Senhor redimiu a todos com o sangue de Cristo, todos, não apenas os católicos. Ele diz: todos. Ele agora está ampliando tudo, e então ele diz: um ateu, eles também. Você nem mesmo precisa acreditar em Deus para ser redimido. Tudo o que você precisa fazer é o bem. Seja um bom homem. Faça o bem e pronto. Você será redimido. Porque o sangue dele nos torna todos filhos de Deus. É isso. E isso. Em outras palavras, se você é católico romano, isso é ótimo. Mas se você não for, isso realmente não importa. Seja um bom homem. Faça o bem. Não mate em nome da religião. Seja uma boa pessoa. E se você é uma boa pessoa, tudo está bem. As pontes já estão lá. Já foi comunicado a eles. Ei, só para você saber, antes que as coisas fiquem difíceis, se alguma coisa acontecer com o Islã,
Se você se perder na sua religião, você tem um lugar na nossa, porque tudo o que buscamos é que você seja uma boa pessoa. Você realmente não precisa se converter para nada. Você não precisa adotar nada de novo. Apenas pratique o bem, seja bom, faça o bem. Você está conosco. Nos templos antigos, para espalhar uma nova religião, era pelo poder da espada. Esse era o caminho. Esta emergente nova religião mundial não é feita pela espada. É com o mel. É com palavras boas, com palavras doces, com inclusividade, com a gente aceita a todos. É o amor e a justiça social que vai nos unir. E não importa, existem algumas diferenças, sim, talvez diferenças ideológicas, talvez diferenças teológicas, talvez apenas se você acreditar em Jesus, você chegará à plenitude de sua vida religiosa, mas como você está agora, é bom o suficiente para já ter sido redimido. Uau! Há uma iniciativa religiosa unida das Nações Unidas. Eles dizem que a Iniciativa Religiosa Unida, a URI, é uma rede interreligiosa de base global que cultiva a paz e a justiça, ao engajar as pessoas para superar as diferenças religiosas e culturais e trabalharem juntas para o bem de suas comunidades e do mundo. Você sabe, desastres naturais e catástrofes levam à religião. Cada vez que algo ruim acontece, as pessoas estão migrando para as igrejas e estão buscando a Deus porque entendem que isso está além do nosso controle. E é interessante como até mesmo isso está sendo abordado. Em 31 de janeiro de 2021, diz: Biden e o Papa Francisco podem fazer um milagre na mudança climática. Veja, não se trata mais da Bíblia, não se trata mais do Evangelho, não é mais sobre Jesus. Agora é sobre a mudança climática. E por falar em autoridade global e mudança climática, o Papa Francisco realmente pediu um governo global para lidar com a agenda da mudança climática. Na verdade, o Papa Francisco declarou emergência climática e pede ação. Olha, eu não me lembro de nada parecido antes, onde a igreja está fazendo de tudo, menos sendo igreja. Qual maneira mais incrível de unir o mundo inteiro do que a mudança climática? Pense nisso. O terrorismo falhou, porque o terrorismo uniu os países. Você sabe, depois que as Torres Gêmeas caíram e foi o presidente Bush que chegou aos escombros, como ele foi recebido? Tudo girou em torno da bandeira dos Estados Unidos. Realmente não ajudou a unir o mundo. Uniu os americanos. Portanto, se o terrorismo não está funcionando e as guerras não estão funcionando, então o que mais podemos escolher para colocar o mundo inteiro sob um governo, se não algo que afete o mundo inteiro ao mesmo tempo da mesma maneira? Então, é claro, a mudança climática é a opção. E o Papa não está perdendo a oportunidade de ser uma força dirigente em todas essas coisas. Veja o que ele disse em 2019. As gerações futuras herdarão um mundo muito estragado. Nossos filhos e netos não deveriam ter que pagar o custo da irresponsabilidade da nossa geração. Na verdade, como está se tornando cada vez mais claro, os jovens estão pedindo uma mudança. Não se engane. Não vejo nenhum problema em cuidar do planeta Terra. Estou tentando mostrar que a Igreja Católica se esvaziou da doutrina e está se enchendo de toda outra coisa. Agora estamos chegando a outro ponto que vai chocar você. Fechando a lacuna com a ciência e o darwinismo. Você está pronto para isso? Em 2014, 28 de outubro, o Papa Francisco está visitando um centro científico e diz:
As teorias da evolução e do Big Bang são reais. Estou falando sobre alguém que supostamente prega num domingo que Deus criou um mundo em 6 dias. E ainda, veja o que ele diz. O começo do mundo não é obra do caos que deva sua origem a outra coisa, mas deriva diretamente de um princípio supremo que cria do amor. O Big Bang, que hoje é considerado a origem do mundo, não contradiz a intervenção criativa de Deus. Pelo contrário, exige. A evolução na natureza não está em contraste com a noção da criação divina, porque a evolução requer a criação de seres que evoluem. Esse Deus não é um mágico com uma varinha mágica. Ele não criou as coisas assim. As coisas tiveram que evoluir. O Big Bang tinha que ter acontecido. O engraçado é que, cientificamente, a teoria do Big Bang ainda não foi provada. Qual é a obra da criação? O trabalho da criação é criar algo do nada. E a teoria do Big Bang não tem nenhuma explicação para isso. Não, houve um Deus que criou este mundo em 6 dias. E é isso que a Bíblia diz. E se você tem um problema com isso, então você tem um problema com Deus e a sua palavra. Você não tem nenhum problema comigo. Você tem um problema com o mesmo Deus que afirma representar. Outra coisa muito interessante que você provavelmente não esperaria da Igreja Católica é, em 2020, 21 de outubro de 2020, no ano passado, o Papa Francisco indica apoio às uniões civis do mesmo sexo. A BBC registrou: as pessoas homossexuais têm o direito de ter uma família. Eles são filhos de Deus. Você não pode expulsar alguém de uma família, nem tornar a vida deles miserável por isso. O que temos que ter é uma lei de união civil. Assim estaremos legalmente protegidos. Agora, não se engane. Não estou tentando dizer que uma pessoa é menos do que a outra. O que estou tentando dizer é que a Igreja tradicionalmente defendia a opinião de que é um estilo de vida pecaminoso que deva ser condenado. Mas aqui vemos que, pela primeira vez, ele é o primeiro Papa. Aliás, que está dizendo isso, na verdade. Devemos apoiar a união civil e torná-la realmente uma lei. Em colaboração com os esforços para criar um governo mundial único, podemos ver em 25 de setembro do ano passado. O nacionalismo não deve prevalecer, disse o Papa ao dirigir-se às Nações Unidas. Basicamente, o Papa está dizendo: ei, nações e nacionalismo é uma coisa do passado. Os líderes não devem mais cuidar de suas próprias nações. O nacionalismo não deve prevalecer. Devemos olhar as coisas de uma perspectiva global. Na verdade, ele disse no encontro com líderes mundiais em 2019, o bem comum tornou-se global. Veja a terminologia que ele está usando. Tornou-se global. Estamos chegando lá. Estamos nos tornando isso. Está indo para lá. Ele está basicamente afirmando como um fato: o que era, não é mais. O que é agora é novo. E estou pronto para fazer parte ou assumir algum tipo de liderança nesta coisa nova. Na atual situação de globalização, não só da economia, mas também das trocas tecnológicas e culturais, o Estado-nação não é mais capaz de buscar o bem comum de sua população sozinho. Veja o que ele está dizendo. Seu governo não é bom. O Estado-nação é coisa do passado. Ele não pode mais cuidar dos problemas. O bem comum tornou-se global e as nações devem se associar para o seu próprio benefício. Se você quer se beneficiar, você deve se associar ao esforço global. Isso é o que ele está dizendo. Então, o que é uma religião mundial? Uma religião mundial é quando o mundo inteiro chegará a um ponto em que adorarão da mesma maneira. A coisa errada. Apocalipse 17, versículos 1 e 6. 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta. Veja essas palavras fortes que a Bíblia está usando sobre essa religião que está assentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação. Não é pureza, não é a palavra de Deus, não é justiça, é fornicação. Líderes de todo o mundo farão parte disso.
E os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Em outras palavras, as pessoas não serão capazes de pensar direito. A embriaguez é quando você não é mais capaz de se controlar. Ele levou-me em espírito para o deserto e eu ouvi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro. Essas são as cores que estão sendo usadas no Vaticano hoje. E você sabe, falando sobre 7 montanhas, versículo 9, Roma é conhecida como a cidade que fica nas 7 colinas, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. Veja, a Bíblia está descrevendo um sistema religioso mundial que está cheio de abominação e fornicação. Não tem nada a ver com Deus. Religião de inclusão, com exceção daqueles que seguem Jesus. Esta é uma descrição da grande tribulação. Nossa inclinação natural é ser aceito e amado. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Mateus, capítulo 10, versículo 22, diz: E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em outras palavras, você nunca será aceito. Você nunca será a religião mundial. Você nunca será abraçado por todo o universo. Vocês serão odiados se vocês forem crentes verdadeiros, se vocês acreditarem em mim. A Bíblia diz: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. João capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Com Jesus, eles te odeiam. Sem Jesus, eles te aceitam. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ei, você terá que chegar ao fim de si mesmo para me aceitar. Não é mais sobre você, é sobre o que eu fiz por você. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, porque o mundo quer obter sua salvação por esforço próprio. Não há como você obter sua salvação pelo seu esforço. O salário do pecado é a morte. João capítulo 16, versículo 33 diz: Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.